se você lê o Verbal Behavior, primeiro capítulo do Verbal Behavior, ele tá falando, primeira seção, né? Ele está falando exatamente disso. Todas essas concepções. Por que que não a noção de significado, signo? Por que não a noção de linguagem como isso? Por que não a linguagem como aquilo? Ele vai fazendo isso. Então, ele vai explicando por que não essa, por que não concordo com essa, por que não concordo com aquilo. Ele não é a parte de nada disso. O problema do Skinner é outro. O problema do Skinner é que ele não cita muito as pessoas, ele não diz exatamente, ó, agora eu tô falando de fulano, agora eu tô falando de ciclano, ele fala, né, tipo, a teoria tal, e aí você meio que tem que entender ali de quem é, com quem ele está dialogando. Isso também é um trabalho hercúleo de você fazer na obra de uma pessoa que tem a cabeça que, né, que eles têm, porque ele tem um know-how ali, um conhecimento enorme, então ele dialoga ali com muita gente, e aí Ele tá o fundando texto ali, algo, né? cada parágrafo, ele está dialogando com 3, 4 pessoas ao mesmo tempo, e às vezes, e aí dali que você entenda o que cada uma daquelas pessoas falaram, para você também entender. Então, eu, como professora, estudo isso há séculos, e há coisas aqui que provavelmente eu não vou dominar, né, de explicar, porque é a experiência dele. Sim. Então, não acho que ficou à parte. Ele, na verdade, o Skinner era muito nisso nos textos dele. Ele sempre dizia, olha, por que não esse, por que não aquele, por que não essa teoria, por que não dessa forma? Então, você vai ler, ele às vezes coloca lá, o tópico é as teorias tradicionais. Ele chama de as teorias que seria o tradicional em detrimento do que seria o dele, né? Então, o que seria tradicional de se falar sobre signos, sentido, significado, o objeto, o significado está no objeto, está na mente, está no cérebro, tudo isso ele discute. Então, ele não está A parte. ignorando essas coisas, não. Ele discute, ele está dizendo. Aí ele ainda vai, quando ele acaba de discutir, ele diz por que eu acho que o que eu estou falando funciona. Por causa disso, disso e disso, e aí ele mostra, inclusive, os experimentos e tal, e as coisas. No caso do Verbal Behavior, não é um livro de experimentos, mas nos outros sempre é, né? Um livro em que ele vai falando cientificamente como é que se chega nessas conclusões, de uma forma geral, ele vai sempre narrando isso, então você vê muitos exemplos, né, do como se chegou isso em estudos e como. E é também um tipo de ideia muito voltada para a tecnologia, no sentido da atuação, né? Da intervenção, ou a ciência mesmo enquanto processo de previsão e controle do comportamento, não no controle no sentido de que eu quero controlar o que a pessoa está fazendo, mas de poder Controle de prever, variáveis. de saber quais são as variáveis, de entender como que aquilo funciona e tal. Então, tanto que ele tem um livro que chama Tecnologia do Ensino, né? Que é na verdade, mas do que é um produto de tentar mostrar como que todas essas questões dele podem ser utilizadas para produzir um ensino efetivo, o ensino do pensar, enfim, que envolva todas essas questões. O Skinner tem uma vasta carreira para falar sobre cultura, então é muito interessante o jeito que ele fala. Aí vai dizer, a Bandini, você concorda com tudo que o Skinner disse? Não, mas também quem sou eu para discordar, né? Como você disse na fila do pão, quem sou eu? Eu não concordo com tudo que ele disse, de um ponto de vista por ouvir outras coisas e tal, mas eu entendo que também não é uma questão de concordar ou discordar, né? Do que eu gosto ou não gosto, como ela disse. É uma questão de ver. Compreender Isso o se autor. aplica e tem fundamentos. Então, se você perguntar, Bandini, tem fundamentos? Tem. Tem fundamentos. Tanto que hoje em dia se aplica isso cristalinamente e funciona, né? Então, esta questão é uma questão importante de se entender que sim, é um movimento científico. E aí, as pessoas que vão ficando aqui, elas estão produzindo novos conhecimentos baseados com isso. Agora, o que eu acho que todos esses autores que a gente está aqui discutindo, eles conseguem fazer, é isso. É dar o nó na gente. E deixar... A pegada deles está nisso. Em deixar algo que realmente seja... é, é, um pilar, né? Essa gente, ela é lembrada hoje, a gente fala sobre isso hoje, porque é exatamente a ideia de que você tem pilares estabelecidos. O que a gente tem aqui, o que eu acho que é incrível desses autores é exatamente isso, o estabelecimento dos pilares. Pilares, então, sobre os quais você pode desenvolver trabalhos científicos a partir dali. Então, esses pilares, eles permanecem. Então, por isso que o Freud está aí até hoje, né? O Skinner podia ter dito que o Freud é isso, aquilo outro, mas está aí até hoje. Por quê? Porque ele deixou pilares, e sobre esses pilares você constrói ciência. O Skinner Perfeito. deixou pilares, e sobre esses pilares você constrói ciência, e está aí.
E o Chomsky deixou os pilares dele, ou vai deixar porque ainda não é falecido, né? E isso é o importante. Para nós, que somos os estudiosos disso, né, que trabalhamos, eu trabalho com comportamento verbal, principalmente com questão de leitura, de escrita, de aquisição, você também, o que a gente tem aqui é um grande know-how, mas para poder atuar, para poder fazer o nosso trabalho. Mas é essa perspectiva de que a gente pode ver que, obviamente, cada um vai ver o objeto de um ponto de vista, ele é A real, partir de um porque é o problema. ponto de vista científico. A ciência é isso, né? Eu sou capaz de olhar para essa caneta do ponto de vista da economia, eu vou dizer aqui relações de quanto custa, quanto não custa, por que que é mais barata uma e uma Montblanc custa não sei quantos mil reais e essa aqui custa menos. Eu posso falar do ponto de vista antropológico, eu posso falar do ponto de vista psicológico, o que significa caneta. Propriedades físicas da caneta. tudo. Eu posso falar do que quiser, porque cada ciência faz o seu recorte, isso é real. E dentro das próprias áreas você vai ter as pessoas discutindo. E dentro do behaviorismo também vai ter, né? Você tem teorias diferentes, as pessoas se conversam, elas partem do mesmo pilar, mas elas se conversam, elas discordam, elas melhoram, elas criam, elas recriam, é isso. Esse é o processo científico real, né? Verdades Perfeito. estabelecidas, elas não falam nunca.